1 Samuel 2, 27 está escrito assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante a mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honras o teu filho ou os teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade tenho dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, desprezarei. Até aqui. Essa passagem é Deus falando com Eli, o sacerdote, na casa de Deus. Deus está dizendo: eu te chamei lá no teu pai ainda, quando vocês estavam no Egito, e eu dei a vocês, por serem sacerdotes, uma porção daquilo que pertence à casa do Senhor, uma porção de oferta de manjares que me pertencem, eu concedi a vocês. Só que Eli, por que tu honra mais os teus filhos do que a mim? Por que tu te importa mais com os teus do que comigo, se eu te elegi como meu sacerdote? E por causa disso, a tua geração perderá o ofício sacerdotal, porque eu honro aqueles que me honram, mas eu desprezo aqueles que me desprezam. Você entende a gravidade do que Deus está falando? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, amém? Que nós fomos comprados por Jesus e Ele nos elegeu como reis e sacerdotes do Altíssimo, e nós fazemos parte disso. Então toda palavra bíblica que está sendo direcionada a um sacerdote, está sendo direcionada a você. Nós somos os sacerdotes do Senhor. E o que Deus está dizendo? Deus está cobrando algo de um sacerdote. Ele está dizendo assim: ei, você foi chamado para ministrar ao meu coração, e tudo aquilo que Israel trouxesse, uma porção eu te daria. O problema é que você não está satisfeito com a sua porção. O problema é que você tem roubado a minha porção. Você tem pegado aquilo que é meu e tem dado aos seus filhos, e por isso eles estão engordando, por isso eles estão se desviando. A Bíblia diz que a alma faminta até o amargo é doce, mas a alma farta, ela pisa favos de mel. Então Deus está dizendo: você tem dado tanto aos seus filhos daquilo que me pertence, que eles estão me desprezando, e por causa disso você irá perder o sacerdócio da sua casa. Os seus filhos serão ceifados se você continuar lendo, e nenhum homem da sua família chegará a uma idade avançada. Todos eles antes serão ceifados. Você irá perder, porque você não tem me honrado, porque você tem me desprezado. Eu quero que você entenda algo. Como que Eli estava desprezando a Deus? É bem nítido e é fácil nós percebermos uma forma de Eli estar desprezando a Deus, que era pegando aquilo que pertencia ao Senhor, daquilo que vinha como ofertas, daquilo que vinha como dízimos, daquilo que vinha como manjares diante de Deus, ofertas alçadas, as ofertas movidas. Então nessa é fácil nós percebermos que o Eli permitia que os seus filhos pegassem. Mas tem um outro problema que nós não percebemos, que Deus está dizendo para Eli: eu honrarei os que me honram, mas desprezarei os que me desprezam. Quando que Deus começou a desprezar, ou como que Deus definiu o que seria desprezar o que eles desprezam?
aqueles que estão desprezando ele. Não estava no fato do que Eli fazia, mas porque Eli não ouvia. Porque Deus tinha dado uma ordenança: isso é teu, isso é meu. Então, porque você me ouve, você não me ouve, você despreza o que eu digo, você está me desprezando. Toda vez que nós não cumprimos a vontade de Deus, que nós não damos ouvido para aquilo que Deus falou, para você entender, você já falou com alguém que não te fez caso? Como eu digo, nem já cachorro, não serviu nem para te xingar. Você foi lá, falou com uma pessoa e a pessoa nem bola não te deu. Como você se sentiu? Você não foi desprezado? A pessoa não deu importância para o que você falou. Ela não se importou, não atentou para o que você disse. Ela não ponderou, nem sequer considerou o que você falou. Você foi desprezado. Para Deus o desprezo não vem quando você consuma. Para Deus o desprezo vem quando você não ouve. Porque Deus falou e eu não dei atenção ao que Ele disse. E porque não dei atenção ao que Ele disse, eu comecei a desprezar. Então Deus está sendo muito claro com Eli: você honra mais os teus filhos do que a mim. Só que eu honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Você entende quando você despreza Deus? Não é simplesmente quando você retém a porção que lhe pertence. Não é só quando você deixa de dar ao Senhor aquilo que é dele, mas quando você não dá ouvidos. Por isso que dízimos, ofertas é muito mais profundo do que coisas. Não adianta você trazer uma porção de coisas ao Senhor se você não dá ouvidos para Ele. Porque você fez porque tem que fazer, você fez porque está acostumado a fazer, mas você não fez por honrá-lo. Honra sobrepuja a obediência. Obediência é algo que você faz por fora. Nós temos uma pessoa aqui que faz pouco tempo, não faz muito, ela saiu do quartel. Quantas vezes você obedeceu por fora querendo matar alguém por dentro? Eu obedeço porque a patente é maior, mas eu não honro aqui dentro. São duas coisas muito, mas muito diferentes. A maioria de nós foi treinado para obedecer por fora, mas não consegue honrar por dentro. Por quê? Porque não dá valor ao que é dito, simplesmente executa aquilo que tem que executar. E esse é o problema da religião. A religião te ensinou a ter uma forma de viver sobre a terra, de você fazer tudo o que você tem que fazer conforme a religião diz que deve ser feito. A patente superior diz para você que assim é, então você obedece. O problema é que aquilo não sacia o seu interior, não consegue levar você a um lugar de vida. Esse é o problema. Mas eu estou obedecendo, por que eu não consigo? Não excede. Por que não transborda? Porque se você só obedece por fora, você só obedece porque alguém mandou você fazer. É por isso que você vai no culto todo domingo, porque eu aprendi que assim é. Mas aqui dentro eu nem fui no culto, aqui dentro eu nem honrei a Ele. Então o que você faz é uma mera obediência externa, que eu gosto de chamar de hipocrisia. Você faz por fora, mas não é verdade aí dentro. Então é isso que Deus estava dizendo para Eli: Eli, por você não me honrar, você perdeu as próximas gerações. Por você não dar o valor que eu tenho, e olha que eu tenho te mostrado o meu valor, você está perdendo quem eu sou. Você está perdendo seus filhos. Eu queria falar um pouco sobre casa de oração, mas eu já vi que não vai rolar. Porque casa de oração é uma coisa que só pode ser feita por sacerdote legítimo. É algo que nós levamos ao Senhor para ministrar o seu coração. É uma honra poder servir diante de Deus. Sabe por que muitas pessoas faltam ao culto ao Senhor? Porque não entendem o seu valor. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz há muito tempo atrás, ou eu me fiz, e depois fiz a algumas pessoas. Você acredita que um dia você vai viver com Deus pela eternidade? Acredita ou não acredita? Que você vai viver o resto da vida? Não, mas eu não sei nem como chamar esse negócio, mas pela eternidade com Ele. Acredita? Por que quando você vem no culto você está com pressa de ir embora? Se você vai para o céu viver com Ele para sempre, é para sempre.
que você quer fazer lá? Se quando você vem simplesmente para adorá-lo umas horas, você já está louco para ir embora. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho as minhas responsabilidades egoístas. Vem entender. Sabe, a gente é hipócrita. A gente aprendeu a ter uma movimentação bonita diante dos outros. Nós aprendemos a obedecer por fora, mas não honrar por dentro. Sabe aonde está o princípio da honra? Aonde que é mencionado na Bíblia o princípio da honra? É honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam alongados os teus dias sobre a terra e tudo te vá bem. Sabe por que as pessoas não conseguem se movimentar em honra? Porque nunca receberam paternidade. A paternidade, ela estabelece os seus filhos, e os filhos honram aos pais. Então, onde não houve paternidade, não há honra. Aonde nunca foi estabelecido um ambiente paterno, não há honra. É por isso que as pessoas não conseguem honrar a Deus, não conseguem reverenciá-lo, porque não veem Ele como Pai, veem Ele como mais uma coisa que eu tenho que cumprir num determinado dia da semana. E depende da religião que eu sou, é um dia diferente, ou no sábado, ou no domingo, ou numa quarta-feira à tarde. Porque eu não reconheço Ele como Pai. Eu adoro cobrar dos outros aquilo que eu não estou disposto a dar a Deus. Eu adoro mandar que os outros façam aquilo que eu nunca dei ao Senhor. E eu acho que por muitas vezes, pelas minhas falhas e fracassos, Deus irá me compensar se eu me movimentar de uma forma mais agradável no ambiente que eu estou. Ei, Deus quer o seu coração. Se você não conseguir honrá-lo como pai, é porque você não é filho. Porque a ordem para o filho é: honra o teu pai. Se você não consegue honrar o pai, é porque você ainda não entendeu o que é filho. A honra só pode ser manifestada por filhos. A obediência pode ser por servos e escravos. Qualquer servo e qualquer escravo pode obedecer, mas somente um filho pode honrar. O maior princípio que Deus ministrou ao meu coração sobre honra é dar continuidade àquilo que o seu pai começa. Filhos são aqueles que estão envolvidos com o que o pai está envolvido. A manifestação e a vida de Jesus Cristo expressava a vontade do Pai. Jesus Cristo não estava na terra para viver a sua vontade, nem almejar os seus sonhos, nem conquistar os seus objetivos. Jesus Cristo estava na terra para fazer a vontade daquele que lhe enviou. Sabe quando que você é filho? Quando você não está fazendo mais a sua vontade, quando você está fazendo a vontade daquele que te enviou. Você é filho não mais quando você obedece a Deus, mas quando você honra o Pai. Deus é uma coisa e Pai é outra, totalmente diferente. E a necessidade de nós conhecermos Deus como Pai é tão grande, tão gritante, que nós conseguimos ver dentro de uma estrutura das nossas vidas, comportamental e relacional com Deus. É muito claro e muito nítido. Eu não estou falando que o filho não erra, eu estou falando que o filho vive em princípios de honra, que excedem a obediência. Você pode ser o cara mais obediente do mundo e nunca conhecê-lo. Você pode fazer tudo que a Bíblia manda você fazer. Não minta, não roube, não prostitua, seja marido de uma só mulher, não adultere, dê o seu dízimo, dê a sua oferta, compartilhe com o faminto. Você pode ser um bom religioso e aos olhos de Jesus, Mateus 23, ele te chamar de hipócrita. Sabe, Deus não te chamou para ser bom, Deus te chamou para ser filho. Deus não te chamou para fazer as coisas certas, Deus te chamou para fazer de todo o coração. Deus não te chamou para estar medindo os ambientes, Deus te chamou para estar servindo como o filho serviu. A necessidade de vermos Deus como Pai é grande nos nossos dias. Nós precisamos viver num princípio de honra, muito mais do que honrar com coisas, como Deus estava falando aqui com Eli. Disse: Eli, você tem pegado aquilo que é meu. Quantos de nós já pegamos aquilo que é do Senhor para gastar com os nossos filhos? Vocês não têm me honrado, diz o Senhor.
vocês têm me desprezado. Só que Deus diz que honra os que lhe honram, mas que despreza os que lhe desprezam. Quem não ouve a Deus está lhe desprezando. Quem não está ouvindo o que Ele está dizendo, está lhe desprezando. Você está passando uma mensagem, mesmo que inconsciente, ou mesmo que sem palavras, de que Deus, aquilo que você fala não é importante, porque você não é importante. O que você diz, para mim pouco importa, porque você pouco importa. Só que a culpa disso não é nossa. A culpa dessa percepção é que nós não tivemos alguém que nos introduzisse num Pai verdadeiro. Por isso que Deus pouco importa. Só que a responsabilidade é nossa. A culpa não, mas a responsabilidade é. Porque se nós entendermos que Ele é um Deus Pai, nós somos responsáveis por nos tornarmos filhos. Então nós já aprendemos que não devemos nos sentir culpados, mas assumir a culpa, porque toda a culpa que está sobre os seus filhos, o Senhor pode levar. Mas poucos têm aprendido que devem assumir algumas responsabilidades. Assumir a responsabilidade de se comportar como um filho diante do Senhor, e não como um comportamento, um estereótipo, mas com um coração de filho, vivendo em princípios eternos. E o primeiro princípio para um filho é honra. Se você não consegue honrar ao Pai, tudo aquilo que você faz é mera religiosidade. Porque a primeira ordenança para um filho é honra. É honra. É honra o teu pai. Quantos de nós temos honrados ao Senhor? Estamos verdadeiramente honrando a Deus, muito mais do que obedecendo. Não é eu estou fazendo tudo certo, é o meu coração está rendido, dando o valor que Ele tem. Quantos de nós estamos dando continuidade àquilo que Ele começou? Ah, pastor, mas eu não entendo o que Deus está fazendo. Mas o que você entendeu? Ah, eu entendi isso. Isso você está fazendo? Mas eu tenho tantas coisas. Esse é o problema, você trocou Deus por coisas. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Só que nós trocamos Deus com muita facilidade por coisas. Quer ver no meio evangélico trocar Deus por ministério? É facinho. Mas eu tenho tanta coisa para fazer para ti. Ele diz, pois é, você faz para mim, mas não faz comigo, porque você nem me conhece. Então você ficou um bom religioso. Você vai no culto todo domingo, você faz tudo certinho e não tem ninguém para dizer que você faz alguma coisa errada. Com os teus lábios tu tem me adorado, filho, mas quando eu olho o teu coração, está tão longe de mim. Você anda de mãos dadas comigo, mas com o coração afastado de mim. Cara, Deus não quer suas mãos. Deus não quer o seu serviço se Ele não tiver o teu coração. Deus não quer o teu trabalho se Ele não tiver o teu coração. Por isso que Ele não pede mais nada de nós a não ser o coração. Ele quer o coração. Por isso que se você amar alguma coisa a mais do que a Deus, você é um idólatra. Idólatra não é aquele que fica diante de uma imagem. Idólatra é aquele que ama qualquer coisa mais do que o Senhor. E para nós que somos pais, é difícil amar mais a Deus do que os filhos. Só que a prova que o nosso amor está errado é que nós amamos tanto os nossos filhos que perdemos ele para o mundo. Que amor sadio. Onde está o seu filho? Perdi. Estou lutando para recuperá-lo. Por quê? Porque eu amei mais os filhos do que o Senhor. Não quero que você entenda isso como uma condenação, mas como algo que possa iluminar o seu entendimento, para você se reposicionar e dizer: Deus, me perdoa por ter amado mais as pessoas do que a ti, porque o meu amor por pessoas é um amor egoísta. Porque você queria amar para você, mas quando você ama a Deus, você ama para dar. Tudo aquilo que você entrega para Deus, o diabo nunca pode pegar. Nós precisamos de um amor genuíno, e o amor genuíno só vem do Pai. O amor verdadeiro só vem do Pai. Meu irmão, e perdido não é aquele que está no mundo, tá? Perdido é aquele que pode estar dentro da igreja, nunca teve encontro com Jesus. Hoje você não precisa fazer evangelismo nas ruas para encontrar os perdidos. Basta você adentrar as igrejas, que você vai encontrá-los. Porque eles são perdidos de Jesus. Eles não tiveram encontro com Jesus.
Eles estão dentro da igreja há 5, 10 anos. As pessoas dizem, mas eu criei os meus filhos na igreja. Ó, que bonito, eles cantam até no louvor. E daí? Eles conhecem o Deus vivo? Eles se relacionam com um Deus vivo? Eles têm uma entrega a um Deus vivo? Ou eles são mais adeptos de uma religião do que entregues ao Deus vivo? Por isso Deus está nos dando a oportunidade de nós nos reposicionarmos. Você ainda respira? Uns mais do que outros? Se você ainda respira, você tem a oportunidade de se reposicionar. Nós precisamos entender que a verdade não tem como objetivo nos machucar, embora ela machuque, mas o objetivo é nos reposicionar. Toda vez que Jesus andou sobre a terra falando da sua verdade, Ele não veio para condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Então por que Jesus falava o que falava? Para que eu possa entender que estou fora daquilo que Ele disse que deve ser, que estou além ou aquém daquilo que Jesus disse que é verdade. Esse é o motivo de Jesus Cristo estar ministrando a sua verdade. E nós precisamos desconstruir essa estrutura. Abra comigo em Efésios capítulo 6. Uma passagem que você conhece, eu quero só salientar algo. Efésios 6, a partir do verso 10. Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Até aqui, não vamos ler o resto da armadura. Quero só trazer um ponto. A maioria das pessoas ainda não entendeu como o diabo tem trabalhado nas suas vidas. Eles acham que Satanás vai vir vestido de preto com um tridente na mão. Em algum momento ele vai te espetar. A Bíblia fala de principados e potestades. Quando você viu Jesus Cristo expulsando um principado ou uma potestade? Você já viu na Bíblia Jesus Cristo lutando contra um principado ou uma potestade? O que ele fazia era expulsar alguns demônios de pessoas que estavam possessas. Ele libertava aqueles que estavam possessos por demônios. Mas por que contra principados e potestades nós não vemos Jesus lutando? Porque a ordem da maldade, principados, potestades, demônios, que a Bíblia diz que operam nas regiões celestiais, elas não trabalham no seu físico propriamente dito, elas trabalham nos seus sofismas. Elas criam estruturas na sua mente que te ensinam a pensar e a se movimentar. Por que Jesus Cristo não tinha que lutar contra estes? Porque Ele era a manifestação da verdade. Então toda vez que eu carrego alguma coisa na minha mentalidade que não é verdade, eu abri uma porta para que Satanás opere. Por isso Jesus Cristo expulsava aquele que estava totalmente possesso, porque aquela pessoa perdia o controle da sua vida. Mas aqueles que queriam governar os ambientes, com esse Jesus Cristo não tinha problemas, porque Jesus Cristo não tinha sofismas na sua mente. Jesus Cristo não tinha fortalezas no seu entendimento. Jesus Cristo era a expressão da verdade. O que Ele falava era o que o próprio Deus falava. Então como que eu me livro de principados e potestades? Quando a minha mente é renovada segundo o Espírito Santo. Por isso que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Por isso que eu não luto contra pessoas que têm entendimento contrário. Eu luto contra o principado que se move sobre ela. Como? Liberando a verdade. Por isso que a verdade te machuca, porque ela vai bater numa fortaleza.
É como se você tivesse uma parede na mente, e quando a verdade vem é como uma marreta, ela vem e bate dentro dessa estrutura, e quando aquilo fala, aquilo manifesta o que você carrega, e aí dói aqui, ó. A verdade expõe o que você carrega aqui dentro. Por isso que quando você olha para alguém e diz assim: cara, você é hipócrita, se ela não for, ela vai dizer: ih, surtou. Mas se ela carregar a hipocrisia dentro dela, ela vai dizer: você é mentiroso. Se ele nunca mentiu, mas se ele carrega uma estrutura de mentira, ele vai dizer: eu não. Por que você se defende de uma acusação que não é verdadeira? Não tem necessidade. Então é assim que Satanás opera e tem governado o mundo. O mundo jaz do maligno. O mundo não é a terra, é o mundo, é o sistema. Então nós precisamos conhecer a verdade, que é Jesus. Por isso que algumas coisas doem quando ouvimos, porque são os sofismas que lá estão, e a verdade veio como uma marreta, e aquilo vai tão na tua cabeça, ecoa, fica reverberando. Você diz: ai, que horror, algo está acontecendo comigo. São as estruturas que Satanás fincou na sua mente. Por isso que Jesus disse: lá vem o gabiru, e ele nada tem em mim. Porque não tinha pontos de apoio para Satanás, não tinha lugares de conexão, porque havia a verdade nele, ele era a verdade. Não tinha nada de falsidade, não tinha nada distorcido, porque Satanás é o pai da mentira. Então tudo aquilo que você carrega que não é verdade, que são estruturas de mentira, Satanás governa sobre você. Por isso que se você achar que vida financeira é de um jeito, desse jeito será. Se você achar que matrimônio é de um jeito, matrimônio assim será. Se você achar que a sua saúde é de um jeito, a sua saúde assim será. Porque assim como o homem crê no seu coração, assim ele é. Por isso que as crenças são os limitadores. As crenças definem os nossos destinos. A sua crença, ela vai definir o caminho por onde você anda. Por isso que tem tanta gente que a gente olha, você diz: cara, olha o potencial que essa pessoa tem, e ela não se desenvolve. Por quê? Porque mais que Deus tenha depositado o teu Santo Espírito dentro dela, a mente ainda é cativa de Satanás. A mentalidade ainda está presa. Então por mais que ele carregue a bomba atômica dentro dele, ele tem medo da barata. Por quê? Porque não adianta você carregar o Espírito Santo dentro de você se você não der vazão para ele. Você pode crer que ele existe, se com a boca confessares e com o seu coração. Se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, ele vem. Ele tem prazer em estar com você. Mas se você não submeter a sua mente a ele, não adianta. A religião não ensinou a gente a pensar com Deus. A religião ensinou você a fazer uma meia dúzia de coisas para ele. É ou não é? Então eu não penso com ele, eu trabalho para ele, e por isso eu sou um cara legal. Deus não chamou caras legais. Deus chamou pessoas que estão dispostas a se submeter a ele, a se humilhar diante dele, a dizer: Deus, o cara legal não sou eu sou um caco. Sabe quando você começa a entender que as pessoas estão tendo um encontro com Jesus? Quando elas não veem mais os defeitos dos outros, mas começam a ver os seus. Quando a luz vem diante dela, ela fica cega para o mundo ao seu redor, mas ela se reconhece diante dele. Assim como aconteceu com Paulo. Um encontro com Jesus, e Paulo foi conduzido pela mão até a casa, onde ficou por 3 dias. Por quê? Porque ele não via mais nada ao seu redor. Mas aquela visão dele. E Saulo já não existiu mais. Naquele momento Saulo morreu, e ali Paulo nasceu. A ótica muda, o relacionamento com Deus muda. Isso é tão poderoso e tão forte, que quando você sai da religião e tem um encontro com Jesus, você passa por um momento de cegueira, mas você deixa de ser perseguidor e se torna perseguido. Você deixa de ser aquele que acusa e se torna acusado. Você adentra o lugar que Jesus viveu. Quem era Jesus? O acusado, que morreu na cruz. Por isso que enquanto você acusa e você não se acusa, você não está dentro de um ambiente religioso, lutando guerras que não são para lutar.
Aí como que você vai viver como sendo um filho de Deus? Não adianta você sexta-feira dizer, levantar a mão e dizer: eu vou tomar a minha gelada porque eu também sou filho de Deus. Você não é, meu irmão. Deveria ser, mas não é. Não é porque não tem a mente que honra o Pai. Senhor, mas e a minha vida? Esse é o problema, que a sua vida ainda é sua, não é dele. Que os sonhos ainda são seus, não são os dele. Que os objetivos ainda são os teus, não são os dele. Por isso que nós falamos e repetimos de forma contínua que muito daquilo que nós fazemos é perca de tempo, por mais nobre e bom que seja. Conversei com um casal de pastores alguns dias atrás. Tá, mas como que eu vou viver? Eu disse: mas como que? Quem te sustenta? Se o trabalho que você tem para botar comida na sua mesa, você não entendeu o que é reino de Deus. Caramba, que raio de pastor que você é? Como assim? Você trabalha para se sustentar? Não é o Pai que te sustenta? Busque o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu te acrescentarei. Você retrocede os versículos e ele fala: olha os pássaros, olha os lírios. O Pai tem guardado, protegido, sustentado, vestido. Os lírios que hoje estão, amanhã não estão, o Senhor veste eles, quanto mais vocês. Sabe aonde está o problema? O problema é que o relacionamento dessas pessoas com Deus é um relacionamento religioso, não é de filho. Sabe quando que a minha filha perguntou o que ela tinha que fazer para almoçar? Nunca. Sabe quando que a minha filha disse: pai, o que eu tenho que fazer para você me vestir? Nunca. Nunca. Ela só disse: pai, eu te amo. Pai, sabe que eu te amo? Oh, meu paizinho, eu te amo. E eles vão levando tudo. Sabe, nós não honramos a Deus como Pai, porque carregamos sofismas de estruturas religiosas. Nós queremos lutar contra Satanás com as nossas armas. Esse é o problema. Eu tenho visto tanta gente com tanto potencial, com tanta coisa que o Senhor tem depositado dentro, e as pessoas travadas em estruturas da mente, travadas com aquilo que Satanás colocou como sofismas e fortalezas, presas não em coisas ruins, presas em coisas boas, presas na obediência ao Senhor. Mas eu obedeço, faz tudo certo. O problema é que você não honra. O problema é que você não faz por amor, você faz por receber algo em troca. Sabe, nós precisamos ser libertos. Libertos da estrutura religiosa, liberta de uma mentalidade cativa que não levou a sua família a lugar nenhum, liberta de um Deus que não pode alcançar o seu coração, de um falso Deus. Uma das coisas que eu analiso constantemente é: como eu posso servir um Deus tão grande e ter uma vida tão pequena? Não é congruente, tem um problema. Como eu posso dizer que sirvo a Deus, mas as minhas necessidades básicas não são supridas nele? Que Deus pequeno, que Deus fraco. Ele não é esse cara. Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Sabe, quando nós olhamos as constelações, as galáxias, os universos possíveis, cara, você não consegue imaginar como Ele é tão grande, e como Ele nos escolheu, como Ele nos chamou de filho. Como que um Deus tão grande pode permitir uma vida tão pequena? A culpa não está nele. Ele vai honrar aqueles que lhe honram, mas Ele despreza aqueles que lhe desprezam. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque tudo aquilo que você planta nele, você colhe dele. Nós precisamos entender que o desprezo não está simplesmente quando você não traz o seu dízimo e a sua oferta, como está escrito aqui. Você despreza o Senhor quando você não dá ouvidos à sua voz, quando aquilo que Ele fala não tem valor. Quantas coisas Deus já te falou que você não deu bola, ou que você botou na balança, mas para mim fazer isso vai custar aquilo, mas para mim fazer isso vou desagradar aquele, mas para mim fazer isso vou perder aquilo outro. Você fica medindo Deus. Sabe, filhos não medem o Senhor, filhos não medem o Pai, filhos obedecem ao Pai. O Pai falou, está falado, e acabou. Mas e não tem.
sobrepujando a estrutura da obediência, entrando num ambiente de honra. Sabe, é esse lugar que Deus está levando os seus filhos, gente. Deus está chamando a sua igreja para viver isso. E muitas pessoas vão ter que perder muitas coisas. Olhem os homens de Deus, a grande maioria deles, Deus tirou tudo para poder conhecê-lo. O problema é que a gente quer Deus, mas não quer largar o que está na terra. Você não vai pegá-lo. Deus é santo, amém? A estrutura de santidade quer dizer separado. Você não vai conseguir pegar uma coisa que está separada se você estiver envolvido com outras coisas. Não vai, não tem como. A religião pode ter dito para você que é possível pisar lá e pisar cá. Não dá. Com Ele, não dá. Ele ainda é o mesmo. Ele é santo, Ele é perfeito. Ele é o Pai de amor, que nos ama e diz assim: estou de braços abertos, como na parábola do filho pródigo. Mas Ele não é um pai que está correndo pela cidade procurando seus filhos perdidos. Ele diz: filho, se você me reconhece como pai, você sabe para onde você tem que voltar. E quando você chegar diante dele, você vai dizer: pai, pequei. Pequei, Senhor, mas eu sei que tu és o meu pai. O problema é que nós queremos que o pai vá nos buscar enquanto nós estamos perdidos lá. E diga: Deus não se importa comigo. Ele está dizendo: eu me importo com você. O problema é que você não é humilde o suficiente para vir aqui me pedir ajuda. O problema é que você não é humilde o suficiente para bater na minha porta e dizer: pai, eu pequei, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus servos. Eu te direi: entra, filho, come comigo. Vou colocar um anel no seu dedo, porque você ainda é meu filho. Vou trocar as suas vestes, vou preparar uma festa para você, porque você não sabe o valor que você tem, mas você só precisa ser humilde, e eu te reintroduzirei naquilo que eu sou, na minha família. Por isso que eu estou dizendo que quando nós manifestamos a verdade, o objetivo não é trazer acusação. Embora muitos de nós se sintam acusados. Por quê? Por que eu me sinto acusado? Porque eu não estou disposto a me humilhar. Quem está disposto a se humilhar jamais vai se sentir acusado. E quando a acusação vem sobre si, você diz: cara, esse cara ruim sou eu. Quando eu encontrei esse lugar em Deus, a minha vida mudou. Não é mais uma performance, não é mais fazer algo bom para Deus. Eu lembro um tempo atrás que o Senhor levou a ministrar em alguns lugares. Eu disse: Senhor, eu não quero me acostumar com isso. Eu não quero trabalhar para Ti, cara. Eu quero ir embora para casa. Eu não quero estar viajando para Ti, Senhor. Se não for por Tua causa, eu não quero simplesmente ser alguém que está ministrando e pregando. Eu não tenho prazer nisso. Eu não tenho prazer em trabalhar para Ti. Tu não precisa de servos. Não me deixa me acostumar com isso. 2, 3, 4 dias fora de casa, entrando no aeroporto, olhando um monte de gente frenética, louca, igual uns doidos, para cima e para baixo, esperando um avião, antecipando um voo. Cara, não é isso que Deus quer. Se Deus tem que ter mais, Deus, não é um trabalho para Ti, existe mais. Então Ele começou a ministrar algumas coisas ao meu coração. Você vai ver o mundo de forma diferente. Você vai ver Ele de forma diferente. Você vai se relacionar com Ele de forma diferente. As coisas mudam dentro de você. Você enxerga Ele como um pai. E cara, lá fora tudo. Você faz as coisas lá fora porque elas convergem para Deus. Mas se der, Deus. Se não der, não deu. Você não está mais empenhado naquilo que não dura pela eternidade. Você não está mais se desgastando por aquilo que ao último fôlego também acaba. Você está juntando dentro de um ambiente eterno aquilo que é para a eternidade. Você está entesourando num lugar que o ladrão não rouba, a ferrugem não consome, a traça não corrói. Você está entesourando para a eternidade. Aqueles que ainda estão lutando por coisas que se findam ao fechar dos olhos ainda não entenderam o Senhor. Entendi que não preciso mais lutar por aquilo que é meu. Eu preciso cuidar daquilo que é meu, porque irei prestar conta diante dele
Como eu falei, para mim o maior princípio de honra é dar continuidade àquilo que o pai começa. Então na parábola do filho pródigo eu encontro a perfeição da filiação. Um filho que recebeu a sua herança, o outro filho que trabalhou no que era do pai. Se você juntar as duas coisas, você vai ter um filho que tem a consciência de que é filho, que recebeu a sua herança e que trabalha com ela naquilo que é do pai. Junte os dois meninos e você terá um filho de Deus correto. Ele diz: pai, essa é a minha herança? É, porque sei que sou teu filho, porque sei que o Senhor está me dando aquilo que um dia é teu e que hoje é meu. Eu vou usar tudo isso em prol daquilo que é seu. Eu vou aumentar o teu patrimônio. O que vale mais para ti, Senhor? Almas. Vamos aumentar o teu patrimônio então. Se aquilo que você faz não converge em almas, para Deus não tem valor, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se o que você faz não converge em almas, não tem valor. Senhor, mas mas para mim não tem valor, porque eu meço o valor pelo sacrifício. Como assim, Deus? Eu sacrifico Jesus por almas. Hoje não. Hoje as pessoas sacrificam almas por coisas. É triste demais. É muito triste. Qual a alma primeira que você sacrifica? A sua. Já falei isso aqui. Deus não tem problema com assassino. Deus levantou um deles chamado Moisés para libertar o seu povo. Mas com suicida, Deus tem um grande problema. Esses não entram no reino. Se você não consegue valorizar nem a sua vida, a vida do outro que você valoriza é hipocrisia, porque você amará o teu próximo como a ti mesmo. Ah, mas eu estou zelando por aquela pessoa, ao custo da sua vida? Porque bem-aventurado é quando vos perseguirem por minha causa. Bem-aventurado quando falarem toda mentira por minha causa. A maioria de nós não sofre por causa de Jesus, sofre por outras coisas. Por que você está sofrendo? O que tira o teu sono? O que te para? O que te motiva? Li num livro algo que eu gostei muito, que disse: se nós não nos movimentamos pelos elogios das pessoas, não são a crítica dela que irá nos parar. Se você nunca se movimentou pelo elogio de ninguém, quando alguém te criticar, você não vai parar. Ou você parou na primeira crítica? O que tem a ver a crítica? O que pensam ao meu respeito. Se você para porque as pessoas pensam algo ao seu respeito, quer dizer que você está fazendo por sua causa, não por causa de Deus. Você faz por si mesmo. Você faz pelas suas necessidades egoístas. Você faz pelo seu eu. Você não faz por Deus. Você não se movimentou por Deus. Afinal de contas, eu tenho que cuidar daquele infeliz, ele é meu filho. Você não fez por amor a Deus. Você fez pela sua consciência, para se sentir melhor. Se o elogio das pessoas não te move, a crítica delas não te para. Sabe, Jesus foi desprezado sobre a terra. Aonde você vê Jesus parar? Jesus só parou na vontade de Deus, cruz do Calvário. Se não é o elogio das pessoas que te move, a crítica delas não irá te parar. Sabe, viver em honra é só para filhos. E é o que Deus está fazendo. Construir as coisas para Deus qualquer servo faz. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar muitas vezes os ímpios trabalhando para Deus, mas manifestando a sua glória, só os filhos. Manifestando o seu reino, estabelecendo o seu reino, só os filhos. Você determina o lugar onde você vai andar. Você vai ser um servo, um escravo, um bom trabalhador do Senhor por um salário, ou você vai ser um filho de Deus? Você vai viver um lugar de filiação, ou um lugar simplesmente de servidão? Ciro, Artaxerxes, homens ímpios que trabalharam para Deus. Sabe quando você vê a construção do templo? Pega aí no seu espírito aí, para conflitar um pouco. Quando você vê a construção do templo de Salomão,
Você vai ver o que rei Ciro? Me recordo. Vou ser rápido. Um rei ímpio, agora não me recordo, está na Bíblia, depois você lê. O que Salomão pediu para ele: madeira, trabalhadores, e ele ofereceu aquilo. Os trabalhadores foram remunerados, mas madeira, a quantidade em valores era excepcional. Um ímpio conseguiu ofertar para a construção de um templo uma quantidade em recursos absurda. Os filhos de Deus não conseguem nem sequer dar um dízimo. Nós dizemos que somos filhos. Até um ímpio consegue ofertar. Um cristão não. Ele não vive em honra. Ele vive na terra. Honra é uma expressão sobrenatural. Você não manifesta ela na terra sem manifestar ela no céu. A maioria de nós aprendeu a obedecermos os nossos pais, mas não conseguimos honrá-los. Como que eu sei que eu não honro meu pai? Você carrega traumas aí dentro? Como dizemos, não, porque eu honro meu pai. Não, você obedece às ordens dele, mas os traumas que você carrega é a prova de que você nunca honrou. Por quê? É honra o seu pai e a sua mãe, não é o que o seu pai faz ou a sua mãe faz. A gente quer obedecer o que as pessoas fazem, não consegue honrar o que elas são. Entendeu? Por isso que você não consegue honrar a Deus, porque Deus tem que ser alguém que faz alguma coisa para você. Então você consegue obedecer se Ele te abençoar e ficar com medo se a mão dele vir sobre você quando dá uns tapas na bunda. Mas honrar, não. É honra o teu pai e a tua mãe. Não é o que teu pai faz, o que tua mãe faz. Entendeu a diferença? Por isso que nós carregamos traumas dentro de nós, porque a nossa obediência ou a nossa honra, ela é condicionada. Como que eu vou honrar a Deus? Sem condicioná-lo a nada, pelo que Ele é o teu pai. Quando você entender isso, você vai viver como filho. Quando você viver como filho, nada mais te para. Ninguém mais. Nada mais. Absolutamente nada mais. São essas pessoas que Deus está chamando. São essas pessoas que Deus está chamando. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu queria falar sobre casa de oração, mas não deu. Não tem como ministrar o coração do Senhor se você não entender quem Ele é. Como que você vai servir alguém que você não conhece? Como você vai dizer eu te amo, mas não te conheço? É impossível amar quem não se conhece, a não ser que seja um amor fantasioso. Você precisa conhecê-lo como Pai. A crise dos nossos dias é paternidade. É a crise dos nossos dias. Deus não quer o teu trabalho para Ele se você não se enxergar como filho dele. De crianças imaturas trabalhando, Deus tem muitas. Elas até tentam ajudar, mas mais atrapalham do que ajudam. Por isso que filhos maduros, a Bíblia diz que Jesus é o ruios de Deus, o filho maduro do Senhor. E a Bíblia diz que eu preciso ser um com Ele. Eu preciso ter maturidade para adentrar alguns lugares. Você quer destruir fortalezas, levar pessoas a um lugar de conhecimento? Você precisa de maturidade para isso. Se você adentrar lugares no Espírito de forma imatura, você mais estraga do que coopera. Por isso que nós vemos tantas barbáries nos nossos dias, tantas igrejas, nós chamamos de igrejas, envergonhando o nome do Senhor com as suas mensagens, pregando heresias que não existem, pregando verdades que são falsas.
construindo em pessoas estruturas mentirosas, que em vez de libertá-las, lhe tornas mais cativos, cada dia mais. No seu relacionamento com Deus, Deus não tem problema se você errar. Na sua obra para Deus, você tem que verificar algumas coisas. Deus é Pai, gente. Deus é Pai. Você precisa vê-lo assim. O dia que você ver Deus como Pai, não haverá mais medo. Se há medo, não há amor. Se não há amor, não há o Pai. Você já viu na Bíblia Jesus com medo? Teve uma hora que Pedro quis proteger Jesus. E Jesus diz: ei Pedro, se eu rogasse ao Pai agora, Ele não enviaria miríades de anjos a meu favor? Eu estou com medo, Pedro. Eu não tenho medo do que o homem pode fazer. Talvez Jesus tenha medo de não fazer a vontade de Deus, mas só talvez. Nós temos medo do que os homens podem fazer. O que vão pensar de mim? O que vão falar ao meu respeito? Como vão me ver? A pergunta que você deveria fazer é: como tu me vê, Pai? O que o Senhor pensa de mim? Cara, se você souber como Ele te vê e como Ele pensa a teu respeito, não importa o que ninguém mais pensa a teu respeito. Você se torna livre das pessoas, então você poderá servi-los. Não indiferente, livre. Não confunda. É esse amor que Deus está chamando a gente para viver. Mas para isso você precisa honrá-lo. Sabe que tem algumas pessoas que dizem assim: cara, eu oro. Ou tem gente que diz que nem ora, né? Parece que Deus não me ouve, Deus não me dá bola, Deus não fala comigo, Deus não... Claro que não, filho, você despreza Ele. A Bíblia é clara, Ele despreza os que Ele despreza. Minha vida não muda. Não, você não dá valor porque Ele fala. Não vai mudar. Deus é justo. Eu estou orando para aquele infeliz faz 20 anos e não se converte. Ele não vai se converter. Ele não quer. Não, ele quer. Como que você sabe que alguém quer? Vai ver marcas de lágrimas no seu rosto. A Bíblia é clara: Deus não despreza um coração contrito e quebrantado na sua presença. Jamais. Qualquer um que se achegar diante de Deus, quebrantado, contrito, humilhado diante dele, será ouvido e atendido por ele. Qualquer um. Você pode estar com um cachimbo na mão, uma pedra de crack no bolso. Se você botar o seu joelho no chão e dizer: Pai, eu estou aqui porque eu preciso de Ti, e isso for verdade no teu coração, naquele momento Ele te encontra. Agora, se não for verdade, a tua oração pode ser a mais linda do mundo, você pode ser a pessoa exemplar sobre a face da terra, serás desprezado por Deus. Porque Deus é ruim? Não, porque você desprezou Ele primeiro. Nós ainda temos que desconstruir alguns pensamentos que carregamos. Sofismas. Eu quero servir ao Senhor, derrubando principados e potestades, os governos espirituais, libertando uma cidade. Liberte primeiro a sua mente. Se você pensar de forma equivocada, você não coopera com o Senhor. Mesmo sendo Pedro e tendo a revelação de Jesus, você se torna um opositor, e Deus olha para você e diz: Satanás, sai daí. Porque tu não compreende as coisas do céu, tu só compreende as coisas da terra. Sabe, eu gostaria que as pessoas pegassem algumas das nossas mensagens e destrinchassem elas em pequenas porções, aí assistisse um pedaço daquilo, e aí remoesse aquilo na Bíblia inteira, para entender o que a gente está falando. Aí depois fosse para outro pedaço, e depois para outro pedaço. As pessoas não fazem isso, elas não pensam. Como é que foi o culto? Ah, foi legal.
E foi dito? Não lembro. Isso que não mudou nada. Que Deus possa tocar o seu interior. Que os sofismas verdadeiramente caiam. Ei, Satanás já foi vencido. Ele só governa sobre você porque você dá liberdade para ele na sua mente. Eu venci o maligno. Toda autoridade me foi dada, Jesus falou. Você é livre. Não se comporte mais como um escravo. Se comporte como um filho. Não mendigue mais o que ele já te deu. Não mendigue atenção quando você tem alguém que parou a eternidade para morrer por você. Não mendigue uma bênção quando ele te deu toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. Não mendigue um abraço quando Jesus estava assim na cruz. Não mendigue um prato de comida. Não tenha mais a mente de um pedinte. Filhos têm a mente de um provedor. Não estou falando de recursos. Provedor é aquele que dá. Se você ainda espera receber, você não tem a mente de um filho. Eu fui na igreja 10 vezes, o pastor nem me cumprimentou. Você estava esperando receber o quê? Um abraço? Você era carente de atenção? Você não entendeu que Deus te abraçou com todo o seu amor? Você não entendeu o amor de Deus ainda? A pergunta que eu quero deixar para você refletir é: honrar ou desprezar? O que temos feito? Olha o nível que Deus falou para Eli: você dá aos seus filhos o que deveria dar a mim. Você tem pegado o que é meu e dado aos seus filhos, Eli. Senhor, mas os filhos não são a tua herança? Eu não tenho que entesourar para eles? Eli, você tem dado aos seus filhos o que deveria dar a mim. Você está condenando os seus filhos. Eli, por causa da sua atitude, os seus filhos engordam, pisam. Por causa disso, Eli, por você amar os teus filhos mais do que a mim, os teus filhos irão morrer. Por você dar mais aos seus filhos do que dá a mim, os seus filhos irão morrer. Eu endoido quando tem gente que passa por aí e diz: pastor, eu quero ter um filho. Eu não faço isso. Você vai dar o que para ele, seu infeliz? Você quer um boneco para chamar de seu? Você quer apertar e beijar aquelas bochechas gordinhas, gostosas? Você olhar para a sua vida e dizer: Deus, cara, você me preenche em todos os aspectos. Então você pode ter tudo o que você quiser. Deus pode te dar tudo o que você quiser, que você não vai pegar nada para você. Você vai honrar ou desprezar? Você vai dar para os seus aquilo que é do Senhor? Deus estava falando sobre as ofertas aqui, mas é muito mais profundo que isso. Deus está falando sobre uma porção de coisas, mas é muito mais profundo do que isso. Por isso que eu entendo que quem não consegue compartilhar o bolso, jamais compartilhará o coração. Porque o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males. Deus não quer o seu bolso, meu filho, Deus quer o seu coração. Ele vai ter o teu bolso, a tua carteira, o teu cartão de crédito, a tua casa, o teu carro, ele vai ter tudo que é seu. Porque na verdade tudo é dele, só você que não sabe. Entregue o seu coração a Deus, de verdade. Todo ele, não porções. Não dê porções para o Senhor, dê tudo. Dê tudo ao Senhor. Nós apresentamos o Antônio aqui hoje. O que nós estamos deixando para ele?
Quando o Antônio tiver 15, 18, 20 anos, ele vai olhar lá fora e vai dizer: o que deixaram para mim? Qual foi o mundo que vocês deixaram para mim? Talvez ele nem perceba isso. Talvez um dia com 15, com 18, com 20 anos, o Antônio esteja dentro de uma igreja. Ele vai dizer: que Deus deixaram para me conhecer? Quem é esse Deus? Quem é esse Pai? Ou será que ele vai ser um apaixonado, desesperado por Jesus, porque nós deixamos esse lugar para Ele? Você quer tocar a próxima geração? A linha é sua. Senão você não vai tocar a próxima geração, você vai condenar. Você não vai condenar a próxima geração com seus erros. Você vai condenar amando ela mais do que o Senhor. Eli, você ama os teus filhos mais do que a mim, por isso eles vão morrer. Deus está dizendo: você ama mais o que você vê do que o que você não vê. Você quer mais o que você vê do que o que você não vê. Você está preocupado mais com o bem-estar das pessoas do que com o meu coração. Por isso, você está matando seus filhos. Ninguém prega isso nas igrejas, né? Ame a sua família, cuide dela. Sim, mas primeiro o Senhor. Gente, ser João Batista nessa terra não é fácil. A mensagem de João não é doce. E ser João não é agradável. Eu queria estar num templo lindo, de estola sacerdotal. Eu sei montar uma mensagem que eu arranco sorrisos de vocês facinho. Faço isso aqui encher em 2 semanas, sem você convidar ninguém para vir aqui. Não, você vai na casa da pessoa e busca. Eu sei como faz isso. É vender. Eu sei vender. Só que eu não fui chamado para isso. Arrependei-vos, raça de víboras. Deixe tudo por Ele. Ame Ele sobre todas as coisas. Salve a próxima geração. Prepare um caminho para que eles possam andar. Leve eles até o Senhor. A geração está se perdendo porque os nossos pais se perderam. O mundo está padecendo porque não conhece o Senhor e Salvador. E você ainda está preocupado com os seus filhos, quando deveria amar mais a Ele do que a todas as coisas. Você não está preocupado com as pessoas ao seu redor, quando você deveria se preocupar com o coração dele. Ei, cuida daquilo que eu tenho para você. Ministre o meu coração. Seja um sacerdote na minha presença. Então eu cuido daquilo que realmente é importante. Tudo que é importante estará na eternidade. E o que não estiver na eternidade não tem eterna importância. Senhor, mas a minha empresa não estará na eternidade. Senhor, mas eu gastei 50 anos para comprar uma casa. Mas ela não estará na eternidade. Mas eu fiz um pacote, a minha casa pela minha vida. Mas não estará na eternidade. Não estou falando que você não pode ter uma casa. Estou falando que se preocupe com o que é eterno. Tenha 10 casas. Receba pessoas, coloque a morar lá dentro. Tenha capacidade de repartir com 2, com 3, ainda com 10. Mas que o seu coração não esteja nisso. Faça uma lista. Senhor, o que estará na eternidade? Vai para a Bíblia. Tudo aquilo que estará na eternidade para você é eternamente importante. E o que não estará na eternidade? Tanto faz como tanto faz. O que acontecerá na eternidade, Senhor? É o Senhor, é o seu templo, é os seus filhos, e eles servindo ao Senhor continuamente e fazendo a vontade do Pai. Tudo isso que não está dentro disso não tem importância. Dura essa palavra? Mas é o que está na Bíblia. Entenda uma coisa: se você não conseguir adentrar a eternidade, você não conseguirá levar ninguém lá. Você só pode levar as pessoas onde você já foi. Não tem como você ensinar um caminho que você não conhece. Por isso você precisa conhecer Jesus, porque Ele é o caminho. Como você vai apontar o caminho para alguém se você não anda nele? Cara, ame-o, ame-o, ame-o sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças.
Então você viverá o verdadeiro evangelho. Você não será mais um evangélico, você não será mais um religioso, você será um filho que honra o Pai. E todo o resto vai para o lugar. Anda na minha presença e ser perfeito. Vamos orar? Fique de pé comigo. Quer mesmo não? Escute essa canção. Remova, Senhor. Você tem coragem? Hã? Uau! Quero te amar com tudo que tenho. Você tem coragem? Tem coragem de cantar isso com entendimento? E se o que Ele for remover for importante para você? Os homens de Deus andaram como peregrinos em terra estranha, aguardando uma morada celestial. Você tem coragem? Quero te amar com tudo que tenho, com tudo que sou. Remova tudo que impede o nosso amor. Quero te amar com tudo que tenho, com tudo que sou. Com meu coração, com toda a minha força, com tudo que tenho, com tudo que sou. Com meu coração, com toda a minha força, com tudo que tenho, com tudo que sou. Com meu coração, com toda a minha força, com tudo que tenho, com tudo que sou. Com meu coração, com toda a minha força, com tudo que tenho, com tudo que sou. Com meu coração, com toda a minha força, com tudo que tenho, com tudo que sou. Com meu coração, com toda a minha força, com tudo que tenho, com tudo que sou. Deixa-me amar demais. Você tem coragem de cantar isso aí? Tu és tudo que eu preciso. Eu tenho meditado nos últimos dias no livro de Jó. Deixa-me amar demais. É o meu desejo. Sabe aquilo que você tem mais forçado para conseguir? eu quero. Senhor, vem nesse lugar. Deixa-me amar Pai, eu quero entrar na tua presença. Tu és tudo. Aí você lê o livro de Jó e Deus diz: Satanás, de onde vens? Deixa-me amar De passear e rodear pela terra. muito mais. E entrar na presença de Deus, até o diabo entra. Eu quero deixar-me amar demais. Tu és tudo. Tens visto meu servo Jó, homem íntegro e irrepreensível? Deixa-me amar demais. O diabo diz: eu tenho visto sim, tu dás tudo para ele. Olha a família linda que ele tem. Olha como ele prospera. Ele é o homem mais rico daquele lugar. Eu preciso, eu quero deixar-me amar. Aí Deus diz: cara, eu vou te mostrar como ele me ama. Eu vou tirar tudo dele. Aí Jó cantou: remove, Senhor. Tu és tudo que eu preciso. Eu quero deixar-me amar. Remove tudo que me impede de te amar. Jó cantou. Foram as coisas, foram as casas, foram os filhos. Aí no final Jó disse: cara, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quem são os filhos? Os filhos são aqueles que veem o que o Pai faz, que veem, que os olhos estão vendo Ele. Que tu fazes, Jesus? Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Ensina-me a amar-te mais. É o meu desejo mais profundo. Eu quero. Ensina-me a amar-te mais. Tu és tudo com amor que eu violento, preciso. Eu quero.
eu quero, ensina-me a amar-te mais, muito mais. Eu quero, ensina-me a amar-te mais. Tu és tudo que eu preciso. Eu quero, ensina-me a amar-te mais. É o meu desejo mais profundo. Eu quero, ensina-me a amar-te mais. Tu és tudo que eu preciso. Eu quero, ensina-me a amar-te mais, muito mais. Uma vida pra viver, uma vida para dar a ti, Jesus. Eu tenho uma vida pra viver, uma vida para dar a ti, Jesus. Eu tenho uma vida pra viver, uma vida para dar a ti. Nos dias da volta do Filho do Homem, Eu tenho. a Bíblia diz que a unção de Elias estaria mais uma vez sobre a terra. Elias é um homem que, para colocar as coisas em ordem, as suas primeiras palavras é: sobre a minha palavra não choverá. Vai cerrar o céu. Segundo a minha palavra não haverá chuva. O que a Bíblia está me ensinando? Que os homens e mulheres que vão viver, preceder a volta de Jesus, a sua mensagem vai colocar até eles em lugares de escassez. Não foi só Israel que ficou à mercê da seca. Elias foi sustentado de forma sobrenatural, foi, mas a sua palavra colocou ele também no mesmo lugar de escassez. Segundo a minha palavra não choverá. O que nós estamos dispostos a deixar ir por amor a Deus? O que nós estamos dispostos a largar por amor a Deus? Elias liberou uma frase, uma palavra: vive o Senhor cuja face eu estou, que segundo a minha palavra não choverá. Escassez veio para ele por causa da sua palavra. Você está disposto a liberar uma palavra que vai custar para você também? Você está disposto a viver 3 anos e meio num ambiente de sequidão e fome por causa da vontade do Senhor? Nós queremos que o Senhor nos abençoe, mas não estamos dispostos a ofertar nada a Ele. Leve para longe, Senhor, tudo aquilo que me impede de te amar. Ensina-me a amar-te mais. Tu
quero, ensina-me a amar-te mais, muito mais. Nosso amor é tão inconstante, o nosso amor é tão imaturo. Ora para ela que Deus tem coisas para ela. Nos ensina, Senhor, a te amar como tu queres, como tu queres. De nós mesmos não podemos, Senhor. Nos ensina a te amar, nos ensina a te querer.